Olá! Quem Fala na TV reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante a semana na TV Assembleia SP. O programa Assembleia Debate abordou um tema delicado, difícil de ser abordado, mas extremamente importante: o assédio sexual contra crianças e adolescentes. Confira um trecho. Eu também consigo imaginar, não sou médica, não tenho essa formação, mas para mim, qualquer tipo, eu não consigo imaginar uma pessoa que vai molestar, né? Como nós tivemos casos lá da comissão, de bebês mesmo que chegam, que entram em óbito, né? E depois descobrem que foi molestado pela mãe, né? Que você não consegue imaginar uma mãe molestando um bebê, um recém-nascido, né? Mas, enfim, então, para mim, eu também falo, todos são pedófilos, mas no direito penal, nós temos um cuidado específico, porque quando existe esse tipo de violência, se ele for considerado pedófilo, realmente um doente mental, que tem essa parafilia, né? Parafilia. Que é uma espécie de parafilia, que é esse desvio, ele será considerado um doente mental, é um inimputável, não recebe pena, é medida de segurança. É um coitadinho. Né? Posso falar depois? Não é tão coitadinho, porque a nossa medida de segurança é pesada, viu? Posso É pior do que prisão. Parafilia. Não, veja, aí eu vou discordar da doutora. Vamos lá. Existe a lei, concordo, etc., o código e tal. Mas se é doente, o lugar não é na cadeia. É no hospital. Porque ele delinquiu em face de uma doença. É daí que eu falei que ele recebe a medida de segurança. Mas, a medida de segurança é um remédio jurídico necessário e muito bom, desde que seja bem aplicado. Porque todo remédio bem aplicado, ele é bom. Mal aplicado, até uma aspirina não presta. E a medida de segurança, hoje em dia, tem uma mentalidade que permeia o meio judiciário, que medida de segurança não é boa. Ela é excelente. Se fossem aplicadas medidas de segurança, por exemplo, nos pedófilos, que não têm cura, eles ficariam pro resto da vida fora da sociedade, mas não na cadeia. E não na cadeia, não na cadeia, que fica na cadeia que fica 3 anos, 2 anos e vai para a rua. Por exemplo, aquele médico que abusava das crianças, aquele pedófilo, esse indivíduo eles têm que ficar fora da sociedade por quanto tempo viver. Porque se ele voltar à sociedade, ele volta a delinquir. E numa medida de segurança é capaz que ele fique, porque medida de segurança só volta para a rua quando cessa a periculosidade. Como a periculosidade dele não cessa nunca, ele nunca vai voltar para a rua. E se aplicasse pena corporal, ele ficaria 5, 10 anos e quando termina tem que ir para a rua. Então, é por isso mesmo que quando, né, você me indagou, então quer dizer que isso não recebe pena? É o que eu ia comentar, que é uma mentira da sociedade. A medida de segurança, se aplicada de maneira, ela é tão dura quanto a pena. A medida de segurança para esse tipo de crime, né? Como é essa medida de segurança? Então, essa medida de segurança, ela é cumprida em um hospital de custódia e tratamento, onde essa pessoa será internada e ela passa por um exame de cessação de periculosidade no prazo de 1 a 3 anos. Se essa pessoa continua com essa periculosidade, que é o caso da maioria desse tipo, né, de agressor, irá estendendo essa medida de segurança, que pelo Código Penal poderia ser de uma maneira indeterminada. Todavia, como nós estamos falando hoje, e também tem direito, nós temos recentemente uma súmula do STJ, súmula 527, que essa medida de segurança não deve durar mais do que seria a pena imposta para aquele crime no tipo penal, que no caso aqui, a pena é 12 anos. Não, espera só um pouquinho aqui. São tantas penas que a gente trabalha, de 8 a 15 anos, se não morrer, né? Porque se existir aqui, se existir o homicídio, não é curável, de 10 a 20. Todavia, o que ocorre? Quando a pessoa não está boa, né? Essa medida de segurança, porque a medida de segurança é o caráter penal, né? Sim. Como na medida de segurança, a pena não pode ter caráter perpétuo, está no Código Penal, está na Constituição Federal, quando chega neste final, não é que a pessoa será colocada em liberdade, só vai mudar o nome. Ao invés de ser uma interdição penal pela via, né, da medida de segurança, será uma interdição civil. Que é uma gambiarra jurídica. Que é uma gambiarra jurídica. Mas, de qualquer maneira, tudo assim se resolve, né? Marjorie, daí me vem a pergunta.
Tá tudo lindo, maravilhoso. A gente tem aí a ação de segurança, a medida penal, enfim, tem a instituição que vai cuidar da pessoa que tem problema, mas aí eu tenho 80 mil ligações para o Disque 100 sobre isso. A impressão que eu tenho como mãe, como mulher, que não está adiantando. Ou eu ligo, não consigo comprovar, não consigo... Como é que a gente identifica tudo isso? Na prática mesmo. Assim, né? Antes disso, eu queria só retomar uma questão. Eu peço licença. Ela estava agoniada aqui do meu lado para falar alguma coisa. Quando a gente, lá no CRAME, a gente trabalha com uma perspectiva um pouco diferente, né? Quando o Dr. Guido traz da questão de que todos são pedófilos, a gente faz uma distinção entre pedofilia e abusador sexual. Foi isso que a Lígia falou lá. Que foi o que a Lígia comentou, né? Então, o que é isso? A pedofilia, concordo com o Dr. Guido, ela é uma doença, né? Ela não tem cura e a pessoa, ela tem uma atração por crianças, né? Muitas vezes, na grande maioria, aí, crianças de idade pré-púbere que não têm aí ainda, né, um corpo já formado, com as curvas e tudo mais, né? O agressor sexual, ele muitas vezes, paralelamente, quando ele abusa sexualmente, seja de uma criança ou de uma adolescente, ele mantém uma relação com uma pessoa adulta e ele tem prazer sexual com as duas, né? Tanto com a criança, com o adolescente, como com a pessoa adulta. Que no caso da pedofilia, ele tem uma atração exclusiva por crianças e ele não tem prazer sexual. Ele pode eventualmente ter relação sexual com adultos, mas ele não vai ter prazer dessa relação. Ambos não têm controle de impulso, né? E a gente está falando de patologia em ambos os casos. Né? Que bom, porque para mim é disgusting, como a gente fala em inglês, os dois casos. Para mim tá ali no mesmo nível. Tanto que tem desejo não faz nada ou que abusa realmente ali na... A parte médica vê dessa maneira, que quando tem atração por criança, mesmo que ele tenha que não faça, outras, ele tem a pedofilia. E outro tá detalhe também, o pedófilo, seja o pedófilo puro, vamos chamar assim, como a Marjorie falou e com muita propriedade, que ele sente atração só por crianças, normalmente ele tem outras parafilias. Por exemplo, aquele que abusa de criança masculina, homem, normalmente ele também tem homossexualismo. Aquele que abusa de criança e é mulher, normalmente ele tem sadismo, masoquismo. Então há uma mistura, porque o instinto genésico, ele tá deteriorado nesses indivíduos. Então normalmente não é só uma parafilia, a pedofilia pura e só aquilo, não. Normalmente tem homossexualismo, tudo por trás tem, ali, tem sadomasoquismo e outras parafilias por trás que ali não está declarado, mas com certeza tem. Tem. Com certeza tem. Tem, porque o instinto genésico que dá a orientação para o, vamos chamar, o apetite sexual, ele está deformado nesses indivíduos. Minha nossa. E acho que uma outra questão, só para complementar, né, quando a gente fala da questão do crime de pedofilia, que a doutora estava falando, que não existe isso na lei, o crime de pedofilia, mas que muitas vezes a mídia divulga como crime de pedofilia, e a gente faz essa distinção que a pedofilia é uma doença, e que o crime, né, vai ter outros nomes aí, né? E um adendo que eu gostaria de fazer também é que a gente pode pensar na perspectiva de que um pedófilo, ele vai ter fantasias com criança, né? Mas ele poderá, é raro, claro, mas ele poderá passar ao longo da vida dele sem abusar de uma criança. Então ele não comete crime, né? Se ele não atua, ele não comete crime. Nesse caso. Neste caso. Ele só tem pensamentos. Ele vai só ter tá dentro da cabeça dele. Principalmente se ele, uma vez ouvindo uma mesa redonda sobre o tema, principalmente alguns que procuram ajuda antes de realmente transbordar os seus instintos, né? Daí mas aí, doutora, eu fico pensando, como é que esse pai que é pedófilo, mas que não botou em prática a pedofilia, como que esse pai cria uma criança? Ele vai criar diferentemente não é assim, dos outros? Que ele está com vontade de abusar do filho e não abusou. Como é que é isso? Não, isso não... eu tô falando pai, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe. Não, isso acontece, não é uma coisa isolada, são comportamentos reiterados. Agora, esses indivíduos que não... Eles podem ter atração, mas não abusam, mas se ele veicular no computador dele fotografias de crianças nuas, etc., então ele está cometendo crime. Ele pode... Então, isso acontece. E é muito raro algum pedófilo
Eu não conheço, eu falo que é raro, mas Ou também não não sabe. conheço. Ou não sei. De pessoas que só ficaram na vontade, mas não fizeram e antes disso foram procurar tratamento. Eu estou com vontade de abusar de uma criança, então eu vou procurar tratamento. Nunca vi. Pode ser que teoricamente exista, praticamente nunca vi. Agora, tem um negócio interessante também. Existe uma corrente de pessoas, de pensadores e tal, que eles acham que o tratamento do pedófilo seria dar uma injeção anti-ereção. Digamos, química, né? uma castração química. Uma castração química, né? pronto. Aí Ele você fica pergunta, impotente. fica impotente. Então ele não pode abusar. Resolveu. Você pergunta para mim, resolveu? Absolutamente não. Porque a pedofilia não está no órgão sexual, está na cabeça. Então você castra a capacidade dele de ter ereção, por exemplo. Mas olha que mais forte. interessante Mas isso que o doutor falou. mas na cabeça continua. 68% dos casos de crimes, né? Vamos falar de pedofilia, vamos usar assim, de estudar. 68% são sem penetração. Então. E 32%. Então não adianta a Olha, castração química, isso eu estudei muito também. A castração química, ela é colocada, inclusive foi colocada em prática em um lugar aqui da região metropolitana, e com anuência, porque daí eram pessoas semi-imputáveis, então poderia dar essa anuência, discussão era sobre isso. Mas as pessoas, né, os médicos que se posicionam contra, ele fala, viu, o seguinte... O crime de estupro não basta ter somente conjunção carnal, penetração, né? Então, isso é o que menos acontece. Existem violências sexuais tão profundas e tão tristes que não necessita de penetração, né? Por isso a castração química com esse hormônio não seria a solução. Isso que ela falou é muito importante. Ela mostra que não é só a penetração, o abuso vem de outra forma. Então isso é muito importante. Por isso que esses indivíduos, tão médicos e ditos cientistas, que acham que a castração química pode dar a injeção e depois deixar na rua, absolutamente tapar o sol com a peneira. Exatamente. É tapar o sol com a peneira. Na edição desta semana do programa Assembleia Convida, o deputado Coronel Camilo, do PSD, recebeu um time de especialistas para debater a segurança pública. Acompanhe. Ivaldo, agora me diga de umas coisas que as pessoas querem saber, né? Quebrou a ordem, vai ter que ser empregada à força. Quais são os equipamentos, né? Vi que tem carros novos no choque, vi que tem aí um carro de jato d'água, né? Qual a relação disso, né? Quando se usa isso? Quando que se deve usar? Como que a polícia está manuseando esses novos equipamentos aí? Pois não, deputado. Na verdade, a nossa intenção é que nunca fosse preciso utilizá-los, né, diante de um ambiente harmônico. O direito, como o Coronel Arruda falou, o direito à manifestação, ele tem limites, né, e se observados os limites por uma parte ou por outra... Aliás, a polícia garante esse direito. Exatamente. Né? Na maioria das vezes, essas grandes manifestações que observamos recentes aqui em São Paulo especificamente, a Polícia Militar foi uma garantidora da segurança de quem estava se manifestando. Independente de ideologia política, independente do motivo da manifestação, do direito a ser reivindicado, não nos compete discutir a natureza da manifestação, mas é essencial que estejamos lá para garantir a segurança de todos aqueles que queiram expressar as suas opiniões, reivindicar seus direitos. Obviamente, nem sempre isso transcorre na normalidade durante toda a manifestação. Quando temos a quebra da ordem numa manifestação, a Polícia Militar é dotada de uma tropa especializada para conter esse tipo para restabelecer a ordem pública, com equipamentos diferenciados e sabedora das normas que regulam o assunto. De maneira que, antes de mais nada, é preciso deixar claro que, para restabelecer a ordem numa manifestação, a gente precisa observar os critérios de progressão no uso da força, e uma força diferenciada, assegurada até por tratados internacionais as forças de segurança fazerem uso da força para retomar a tranquilidade pública. Hoje, a gente pode garantir para a população de São Paulo que a Polícia Militar presente numa manifestação vai assegurar o direito à manifestação e vai fazer intervenções pontuais para restabelecer a ordem pública quando ela for quebrada.
E para isso contamos com algumas fases na atuação técnica da tropa, sendo a primeira a demonstração de força para desestimular. Quer ficar todo mundo em forma, lá, com exatamente. escudo. Faz, demonstra que tem uma tropa bem equipada, bem preparada e que pode fazer frente à quebra da ordem. Precisamos fazer previsão de vias de fuga, temos uma sequência natural do emprego de munições químicas. Então, a fumígena, na sequência lacrimogênio. Explica o que é fumígena e o que é lacrimogênio. A munição fumígena ela é utilizada quando a ordem para restabelecer a tranquilidade não foi obedecida. Então, temos a opção de fazer o lançamento de munição fumígena, que é um produto inerte, não causa problema de saúde a nenhum dos manifestantes, mas ele acaba desorientando as pessoas. Então, é aquela bomba que solta fumaça. Só fumaça. Quem está numa manifestação conturbada e que sofre o efeito daquele agente, naturalmente a pessoa se retira. As que ficam, a gente já entende como uma predisposição ao confronto. Então, o passo seguinte é lançar munição com efeito lacrimogênio. Vai causar irritações nas vias aéreas da pessoa, um incômodo, essas pessoas também acabam se retirando. Aqueles que persistem, o próximo passo é lançar munição explosiva. A bomba de efeito moral. Efeito moral ou luz e som, dependendo da motivação. Na sequência, a gente tem a possibilidade de empregar munição de elastômero, que é a bala de borracha, e nesse aspecto eu gostaria de fazer um parênteses para reforçar algo importante. A munição de borracha ela é de baixa letalidade, ela é usada exclusivamente contra aquela pessoa, aquele manifestante, aquele infrator que coloca em risco a segurança do policial e a segurança do outro manifestante que está ao lado dele. É emprego pontual, observadas as normas do fabricante, como a distância de emprego, acima de 20 metros de distância, e a região de impacto do corpo. Lá no choque, nós estamos fazendo estágio de emprego de munição de impacto controlado, que é para dissimular essa doutrina de emprego de elastômero na Polícia Militar como um todo e permitir o uso adequado e técnico do equipamento. Então, esse é o parênteses que eu gostaria de fazer. Na sequência, Coronel, a gente tem agora um VLA, que é um veículo lançador de água. São veículos adquiridos de uma empresa israelense, chegaram ao Brasil no final de fevereiro, com os desembaraços de porto, alfandegário, aquela coisa toda. Na metade de março já estavam disponíveis para... Já foram usados, inclusive, né? Foram usados, e eu não canso de repetir que, na minha opinião, eu estou no choque orbitando pelas unidades há 20 anos. Foi, se não a melhor, uma das melhores aquisições que o governo do estado já fez, porque é um equipamento que tem uma durabilidade imensurável, não dá para saber quando vai parar de funcionar um carro daquele, né? Então, a vida útil dele é muito prolongada. E ele usa aquilo que essencialmente não é letal, usa água. E não machuca? Não machuca, é lógico que tem metodologia, né, de emprego, né? Então, da mesma maneira, existe uma progressão no uso da água. Então, inicialmente vai ser feita um lançamento superficial sobre os manifestantes para dizer a eles, temos esse objeto que vai fazê-los liberar a via. É uma advertência. Depois ele vai ser lançado para o solo para ricochetear e depois o jato direto. Não causa letalidade alguma. Para o senhor ter uma ideia, nós mandamos 4 oficiais do choque fazer um intercâmbio no Chile, porque eles usam esse equipamento há muitos anos. O Chile tem 60 caminhões desse. Nós temos quantos? O Brasil tem 4. São os 4 do choque de São Paulo. Então, assim, é mais uma etapa naqueles degraus para o escalonamento progressivo e não, sem medo de errar, Coronel. Aquele equipamento veio para consolidar uma técnica reconhecida mundialmente no trato de dispersão de tumultos. Não machuca e atende à finalidade para a qual ele se propõe.
Dentro desse veículo ainda temos a possibilidade de fazer o lançamento da água com um corante para identificar quem estava na Sujar de manifestação. tinta lá quem está participando para prender Exatamente. depois. Podemos, tem um outro tanque que vai lançar água com espuma e um outro tanque que tem um agente lacrimogênio que, misturado à água, ele se torna num imenso lançador de agente químico lacrimogênio. Além da água pura, ainda temos essas 3 possibilidades. Que bacana, hein? Parabéns Muito à nossa bom, Polícia de São muito Paulo, bom. hein? Não tinha isso na época, pessoal. Quando eu comandava lá, não tinha lá. Mas graças a Deus a minha época foi mais pacífica, né, do que agora. Garantimos grandes manifestações, 15 mil, 20 mil professores na Paulista, mas não tínhamos conflito. Não tínhamos o Black Bloc, não tínhamos esse acirramento tão forte que nós temos agora. Arruda, mais uma pergunta aí agora ainda relacionado à nossa polícia e os direitos humanos. São os direitos fundamentais que estão sendo em conflito, né? O direito de ir e vir e o direito de se manifestar, né? A polícia sempre vai agir pelo de menor trauma, né? Agora, do lado de orientação nesse sentido para a população de São Paulo, né? O que fazer quando estiver no meio de uma manifestação desse tipo para não tomar um jato de água aqui? O que os manifestantes deveriam fazer? O que poderia evitar esse tipo de problema para que nós respeitássemos sempre, que nós respeitamos, estou falando a população com todos os direitos humanos. E na sequência, mais uma, né? Os direitos humanos, as pessoas falam, direitos humanos é para bandido, mas na realidade o que eles querem dizer, na minha visão, são pessoas que usam o manto de direitos humanos distorcidamente para defender infratores da lei, né? Então, as manifestações e como você vê esse uso dos direitos humanos para defender, entre aspas, né, para pessoas que não fazem um bom uso, defender infratores? Bem, eu tenho insistido muito, inclusive na minha vida pessoal, nas minhas relações familiares, que segurança é um ato de planejamento. Se a gente não quer ter problema de segurança, a gente tem que se planejar para não ser vítima de violência. Desde de ir para um local com veículo e saber, tem estacionamento? Sempre preferi estacionar o veículo num lugar pago, ou no estacionamento vigiado, e não deixar na via pública, porque pode haver uma surpresa. Sempre tomar cuidado nos itinerários que vai fazer, ou seja, segurança é planejamento. E hoje, com as redes sociais e tudo mais, nós temos condição mínima de saber as áreas da cidade que estão conflagradas. A primeira coisa importante é evitar áreas conflagradas. Se nós sabemos que vai haver manifestação, primeiro, não vá por esse local. Evite esse local. Segundo, evite transportar com você pessoas vulneráveis. A pessoa quer levar criança para a manifestação, a pessoa quer levar idosos para a manifestação, pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente com restrições de mobilidade. Se a pessoa precisar deixar o local rapidamente, ela vai ter dificuldade de deixar o local rapidamente. Então, evitar a todo custo levar crianças, levar idosos para áreas onde haja uma possibilidade de confronto. Isso é uma questão de planejamento essencial. E a polícia, com toda certeza, eu trabalhei quase 5 anos no choque também, no início da minha carreira, né, que estávamos falando do início de carreira, mas o choque se aprimorou muito, se tornou muito mais profissional, até em razão dos documentos internacionais que o Brasil foi signatário dos anos 80 para cá. Sem dúvida, hoje, o nosso policiamento, que faz a gestão democrática da ordem pública, está à altura de qualquer grande instituição policial do mundo, sem sombra de dúvida, não deve nada para nenhuma instituição. Eu quero lembrar, por exemplo, na segurança de estádios, há pelo menos 5 Copas do Mundo, sempre policiais dos países que cediam Copa do Mundo têm mandado policiais estagiar em São Paulo para aprender conosco como é que faz segurança de estádio. Quer dizer, nós realmente estamos num momento bastante privilegiado no que diz respeito à qualificação profissional e equipamento. Só fazendo um parênteses para você que está nos assistindo, né? A Polícia Militar de São Paulo faz muitos anos que nós não temos problemas dentro dos estádios. Os problemas entre torcidas normalmente estão acontecendo nas ruas, no transporte, por isso que o Arruda falou que é um exemplo, né? Realmente eles vêm aqui aprender. Por favor, Arruda. Então, o que acontece? Se o manifestante ele demonstra claramente que não tem intenção agressiva, ele não será objeto de nenhuma sanção. Ele tem que mostrar que não tem nenhuma intenção de agredir. Porque o policial ele só vai usar a força moderadamente em face de alguém que possa colocar em risco a terceiros ou ao próprio policial.
Então, se ele demonstra que vai agredir um outro manifestante, ou se ele demonstra que vai agredir o policial usará os meios moderados necessários para conter essa agressão. E aí não há o que fazer. Então, o princípio básico é deixar patente que não tem intenção belicosa, que não tem intenção de agredir. Ele não será agredido. E outra coisa, há pessoas que são profissionais, que necessitam estar presentes em razão da sua profissão, jornalistas, etc. O direito do jornalista cobrir um evento, ele é assegurado internacionalmente. Ele tem o direito, é a profissão dele. O compromisso dele não é com a polícia, o compromisso dele não é com o manifestante. O compromisso dele é com a informação pública, com a verdade. Ele tem que informar o seu público. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar ostensivamente identificado como jornalista. Ele não pode se confundir com o manifestante. Só para um parênteses depois, né? O choque já orienta, né? Dá até, em determinadas situações, dá o colete e dá o capacete para o pessoal da imprensa se proteger. Para que as pessoas saibam. O que eu quero deixar patente é que o trabalho policial é um trabalho nobre, é um trabalho dificílimo, é um trabalho que exige uma multiplicidade de talentos de quem executa esse trabalho, que o policial, assim como o professor de ensino fundamental, devia ser e de ensino de educação infantil, deveriam ser os profissionais melhor remunerados do país. Né? Como é no Japão. Como é no Japão. Né? Por quê? Agora, numa cidade como São Paulo, onde mais de 45, 50 mil chamadas telefônicas diárias para o Copom são realizadas. O índice de ocorrências não conformes, elas acontecem, mas é extremamente limitado. É muito pequeno o número de erros policiais cometidos em ação. Então, para evitar problema, o ponto essencial qual é? Primeiro, planejar-se para não estar em locais onde o confronto se torna iminente. E, em segundo lugar, demonstrar claramente a sua intenção pacífica, que você não tem intenção de agredir ninguém, nem o policial e nem terceiros. E, seguramente ele poderá... E outra coisa, a curiosidade é muito perversa. Fuja de lugares onde esteja havendo possibilidade de confronto. Mantenha-se longe. Procure um estabelecimento comercial, entre no estabelecimento comercial, entre num quartel da Polícia Militar, saia de local onde haja uma evidência de manifestação. Porque às vezes a curiosidade, a pessoa quer ir lá ver o que está acontecendo. E ela é envolvida pelo tumulto. Que isso, às vezes a situação muda muito rapidamente. Então, evitar locais dessa natureza. O segundo ponto lá, Ruda. Direitos humanos é para todos, inclusive para o policial, né? Então, descendo dessa linha, né? Que todo mundo fala, mas os policiais são contra os direitos humanos. Não, de modo algum. Não somos. De modo algum. Os policiais militares, policiais civis, polícia técnico-científica, a GCM, nós somos os maiores mantenedores dos direitos humanos. Porque nós somos a única instituição que atende domiciliarmente a pessoa, mesmo sendo pobre, mesmo sendo miserável, mesmo não tendo recurso, nós vamos à casa da pessoa para atendê-la. O Águia, só para vocês saberem, o helicóptero Águia, que a PM tem acho que 24 hoje, né? 22. 22 Águias, ele para tanto no bairro aqui, né, dos Jardins, uma pessoa mais abaixo, quanto na periferia de São Paulo, quanto na estrada, atende qualquer um indistintamente. O atendimento é igual, é igual. Então, o que acontece? O policial, antes de mais nada, ele é um garantidor dos direitos humanos. E os direitos humanos, eles são para todos, para todos. Significa que a pessoa, ela tem assegurados seus direitos fundamentais. Ela tem direito à vida, ela tem direito ao advogado. Agora, há que se ressaltar sempre o seguinte, como dizia Santo Agostinho, a caridade, ela está diretamente associada à justiça. O fato da pessoa se respeitar os seus direitos fundamentais não significa que haverá tolerância para atos ilícitos. Ela vai responder pelos atos ilícitos que cometer. No programa Em Discussão Especial, a pauta foi o aumento dos casos de obesidade infantil no país. Confira um trecho. Doutora Maria Edna, o que é que caracteriza uma criança obesa? Basta usar aquela fórmula que considera peso e altura para chegar no índice de massa corporal? Não. Não. Além do IMC, a gente precisa ver como que esse IMC, em que ponto, em uma curva que é específica para cada gênero, tem uma curva para meninos e uma curva para meninas, que é uma curva de IMC para a idade. Então, se a gente usar somente o IMC, a gente vai subestimar o grau de adiposidade de uma criança. Então, um exemplo que é bem simples, um IMC de 20 numa criança de 5 anos, né, esse IMC de 20 para um adulto é uma pessoa magra. Pessoa de peso normal, muito bem. Mas para uma criança de 5 anos, já confere obesidade. Então,
Não adianta só calcular o IMC, isso tem que colocar na curva. E quando as crianças passam na consulta do pediatra, o profissional ele deve fazer essa avaliação, colocar o pontinho na curva. Mas existe aquela situação de excesso de peso, uma criança normal com excesso de peso e obesa, ou já passa, o excesso de peso já é considerado uma criança obesa? A gente tem crianças com baixo peso, crianças com peso normal, que é outra faixa. Tem a criança com excesso de peso. O excesso de peso compreende sobrepeso e obesidade. Então, no excesso de peso, a gente vai ter algumas crianças que têm um pouco a mais de peso, mas ainda não chegam ao grau de obesidade. O que a senhora acha desses números, inicialmente, em 22 anos, esse aumento de 240%? Eles são assustadores e são extremamente preocupantes, porque esses números eles são de 2009, que foi publicado em 2010. A POF 2008, 2009 foi o período que foi feito o levantamento, que é a pesquisa de orçamentos familiares. Eu acredito que no ano passado deve ter sido finalizada a POF 2014-15 e que em meados desse ano existe a expectativa de publicação de novos dados, e aí nós veremos como que realmente estão os nossos números de obesidade infantil. Só se refere a esse dado da pesquisa de orçamentos familiares. 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estavam obesas em 2009. Isso, elas estavam com excesso de peso, mais precisamente, que aí inclui sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade. Isso. Sim. Doutora Lara, eu disse aqui na nossa abertura, sobram hábitos alimentares errados, falta atividade física entre as nossas crianças. É isso mesmo, os hábitos alimentares, do ponto de vista da sua área, estão errados? A gente vê que o exemplo não está sendo dado em casa também, então o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário, né? A primeira coisa é dar exemplo em casa. Então, quem cuida da criança é que vai exercer maior influência no comportamento alimentar da criança, os pais ou os responsáveis. Então, o segredo é comer junto, comer os mesmos alimentos que a criança come, fazer com que a criança participe da elaboração, do cardápio, da refeição, fazer com que ela participe do processo. Isso é uma coisa que vai ajudar a mudar o hábito alimentar. Fazer mais refeições em família também é super interessante, porque aí vai criar um clima de um bom ambiente na refeição, né? Hoje em dia a gente observa que tem muita criança que não faz o café da manhã, que pula lanches intermediários, que consome doces muito cedo. Alguns estudos até relatam que crianças com 2 anos já começam a comer doces, bolos, tomar refrigerantes, tomar bebidas adocicadas. E se a gente conseguir mudar esse padrão alimentar na família inteira e dar o exemplo para a criança, comer junto, fazer ela participar da elaboração das refeições, a gente consegue o maior sucesso na manutenção do peso, na perda de peso e nos novos hábitos alimentares, né? A gente tem que saber que a criança, além de ter mais facilidade para mudar hábitos do que o adulto, é um multiplicador. Então, quando a gente consegue intervir na criança, a gente consegue fazer com que ela passe essas intervenções, a alimentação mais saudável, mais atividade física para a comunidade em geral, para os adultos, para a família e para todo mundo que cerca. Então, a criança vai ser um bom multiplicador de bons hábitos. Então, quando se tem uma criança obesa em casa, tem que se tratar a família toda. A família inteira, porque para a criança o modelo de conduta são os pais ou os responsáveis. Isso vai mudar um pouquinho a partir do momento que ela tiver mais convívio social. Na adolescência já são os amigos os modelos de conduta, mas na infância ela vai imitar o comportamento do pai, do avô, da avó, de quem estiver com ela sempre. Nós somos modelos de conduta, os pais ou os responsáveis. Então a gente tem uma responsabilidade a mais aí no comportamento alimentar da criança. Então a gente sempre vai saber que a criança vai nos imitar. Então não adianta nada a gente fazer com que a criança tenha uma alimentação um pouco mais saudável e não ter essa alimentação saudável junto com a criança. Não adianta nada a gente falar para a criança fazer atividade física e não fazer atividade física junto. Então a gente tem que estimular, estando junto, tanto na mudança alimentar quanto de hábitos de vida em geral, né? Nós vamos conversar agora com o Dr. Nelson Luiz Raspes, que participa pela internet. Dr. Nelson, tudo bem? Bem, e você, Mauro? Como está? Tudo bem, tudo em ordem. Um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é nosso. As implicações psicológicas, Dr. Nelson, da obesidade infantil, quais são? Já me ouviu, Dr. Nelson? As implicações psicológicas da obesidade infantil, quais são? O que o senhor aponta? Não, viu? Nós estamos com uma dificuldade de comunicação. Vamos dar sequência aqui enquanto... doutora Maria Edna, as razões para a obesidade infantil, além dessas que a gente já apontou, a falta de atividade física,
a nutrição, a alimentação errada, tem a questão hereditária também, esse ponto de vista, essa questão genética, ela só aparece se o meio permitir que essa hereditariedade apareça. Como é que funciona? Mauro, a genética ela vai contribuir para cerca de 70% do IMC. Ou seja, é um impacto muito grande. Então, quando se tem essa influência dos pais, não é só a influência do que é ofertado, mas também a influência da carga genética que ele transmite. Então, nenhuma criança, nem criança nem adulto, vai desenvolver obesidade se ele não for geneticamente predisposto. Então, logo, ninguém é obeso porque quer. As pessoas, elas desenvolvem a obesidade porque elas nasceram com essa tendência. Da mesma forma que a gente encontra muitas pessoas extremamente magras, que comem muito e jamais serão obesas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem extremos e a gente, na maioria dos pacientes, a gente vai ter um misto, né, no qual alguns vão ter uma influência maior do ambiente e outros vão ter uma influência maior da genética. Mas com a evolução da nossa espécie como humanos, nós fomos muito bem selecionados para economizar e armazenar energia. E isso também não é só na forma de eficiência energética, mas também na forma de buscar o alimento, né? Então, o gostar de determinado alimento, ele tem sim uma influência social, uma influência de aprendizado, mas a gente tem receptores de sabores que identificam que alimento vai me trazer uma sensação melhor ou pior. Então, são muitos fatores pequenos que se somam além desse ambiente obesogênico que é a inatividade e o excesso de calorias na nossa rotina que vão determinar a obesidade. Seja por razão hereditária ou os fatores do meio, a obesidade é sempre considerada uma doença? A obesidade é uma doença e o obeso ele não pode ser culpado por ele ter obesidade. Então, existe um consenso social que as pessoas são obesas porque querem. Por quê? Porque é só fechar a boca e está tudo resolvido. E lógico que não é bem assim, porque se fosse assim a gente não teria essa epidemia de obesidade, né? Isso é uma postura extremamente discriminatória e eu chamaria também de ignorante. Por quê? Porque falta conhecimento a respeito do assunto. Então, hoje a obesidade é uma das doenças mais estudadas no mundo. Por quê? Porque é ela que vai determinar aumento de mortalidade cardiovascular, ela que vai determinar aumento de mortalidade por câncer e várias outras complicações, limitações na saúde e no setor psicológico e social. Então, são indivíduos que vão ter uma empregabilidade menor, são indivíduos que vão ter um humor muito mais depressivo, porque o impacto social que essas pessoas, né, tanto adulto quanto crianças, que nessa faixa etária infantil e na adolescência isso é muito mais dramático, né? Então, tudo isso, né, acaba levando a uma qualidade de vida muito ruim e a um encurtamento do tempo de vida. Então, por isso que hoje a obesidade é uma das doenças mais estudadas no mundo. Vamos novamente com o Dr. Nelson Luiz Raspes. Dr. Nelson, eu lhe perguntava sobre as implicações psicológicas da obesidade infantil. O que o senhor aponta? Nos ouve, Dr. Nelson? Quais são as implicações psicológicas da obesidade infantil? Não, ainda não, né, Dr. Nelson? A gente está com uma dificuldade de conexão. Vamos dando sequência aqui, então, com a doutora Lara. Aquele prato colorido que todo mundo fala, com o vermelho do tomate, a laranja, o laranja da cenoura, por exemplo, e as folhas com verde. Isso vale para criançada, isso só vale para adulto? Não, vale para todo mundo. O ideal é que a gente tenha um prato bem colorido e a gente tem uma forma de dividir esse prato que facilita um pouquinho a compreensão, né? E o dia a dia, de forma bem prática mesmo. A gente pode, para montar um prato equilibrado, dividir o prato em dois e deixar metade desse prato para verduras e legumes. E aí variar o máximo possível que a gente puder, porque assim a gente vai ter mais nutrientes, cada cor representa um nutriente diferente, vitaminas, minerais, compostos bioativos, antioxidantes que previnem doenças. Então metade do prato com cores diferentes, pelo menos 3 cores, de verduras e legumes. A outra metade a gente pode dividir em 2 também, então a gente deixa 1/4, que seria metade da metade, para o alimento fonte de carboidrato, como por exemplo arroz, massas, batatas, purês,
né? E a outra metade para alimento rico em proteína. E seriam as proteínas de origem animal, como carnes, frango, peixe e ovos, e também as proteínas de origem vegetal, como feijão e as outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, né? Isso monta pratos saudáveis, equilibrados para o almoço e para o jantar, né? Que são duas refeições importantes, vão fazer uma grande parte da rotina do dia a dia para a criança, né? E para o adolescente e também para o adulto. Isso pode ser aplicado no adulto também. Agora, a gente tem que tomar mais cuidado e prestar atenção nas outras refeições do dia a dia, né? Como eu disse, tem muita criança que sai de casa sem o café da manhã. E o fato de não tomar café da manhã pode fazer com que a criança diminua a sua capacidade de concentração e aprendizado durante o dia na escola, por exemplo. Então, tem estudos que relacionam a ausência de café da manhã com menor rendimento no aprendizado na escola. Então, é importante a gente fornecer nutrientes nesse café da manhã para que a criança esteja equilibrada, né, no que diz respeito à sua alimentação. E aí, uma forma fácil de montar um café da manhã nutritivo é incluir uma fonte de proteínas, que pode ser um alimento, um lácteo, né, um derivado de leite, por exemplo, que também é fonte de cálcio, né? A gente tem mais dificuldade em colocar fontes de cálcio no almoço e no jantar, então pode ser um leite, um derivado. Também um alimento que seja rico em carboidrato, que vai dar energia para essa criança, como por exemplo pão, a torrada, algum cereal integral, e também uma fruta. A gente pode fazer esse mesmo esquema de alimentação num lanche intermediário, né? Que a gente vê que os lanches intermediários das crianças nem sempre são muito bem planejados, eles são igualmente importantes para evitar que essa criança exagere numa próxima refeição, que fique com fome, que haja interferência na capacidade de concentração ou no gasto calórico. A gente pode fazer a mesma coisa no lanche intermediário. Alguns estudos com a população também chegaram à conclusão que no lanche intermediário o máximo que se coloca são as fontes de carboidrato, e a gente precisa complementar com frutas, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras, e também com uma porção de leite ou derivados, por exemplo, que são fontes de proteína e de cálcio. Então, se a gente tiver mais cuidado ao elaborar essas refeições e oferecer alimentos de melhor valor nutricional para a criança, ela vai se alimentar melhor, óbvio, né? E aí ela vai ter melhor rendimento, vai dormir melhor, vai gastar mais energia e vai conseguir manter o peso ou regularizar o peso se for necessário, né? Não é porque a gente fraciona que a gente vai fazer ela comer mais, né? Se tudo estiver bem equilibrado, a gente vai conseguir um bom resultado até no controle de peso. No programa Discussão Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, recebeu o cientista político Antônio Lavareda, que analisou o atual momento do país. Nós vivemos, logo após a Constituição Federal de 88, um período de grande liberdade e até individualismo exacerbado, eu diria com a exacerbação dos direitos individuais, processos muito demorados na justiça, excessivas garantias aos acusados. E agora estamos vivendo exatamente o oposto, uma certa violação de garantias em prol do interesse coletivo. Será que vamos buscar, quando nós vamos ter esse ponto de equilíbrio entre um extremo e outro? E mais, nós vivemos um protagonismo do legislativo, depois do executivo e agora do judiciário. Como é que vai ser feito esse ponto de equilíbrio entre os poderes, para que nenhum tenha hipertrofia em detrimento do outro? Olha, essa é uma boa questão. O ministro Lewandowski já foi, digamos, flagrado, pronunciando a famosa frase, que o século XIX teria sido o século do legislativo, o século XX o século do executivo e agora o século XXI, o século do judiciário. E dado que em termos de história nós estamos só começando o século XXI, há muito chão pela frente. Eu diria que isso no Brasil tem sido uma tendência. Agora, é muito importante chamar a atenção para o fato. Eu rememorei aí um pouco da história nossa para trás e disse que até o golpe de 1964, o poder moderador era exercido em última instância, pelos militares. Eram os militares que dirimiam, resolviam os conflitos entre as elites políticas. O fato de que hoje esse papel é desempenhado em alguns momentos, até de forma, segundo alguns analistas, um pouco exagerada, um pouco demasiada ou demasiado frequente, segundo outros, pelo judiciário, de qualquer forma, é um avanço inestimável e que tem a ver com as conquistas da democracia brasileira, que, como você lembrou há pouco, foram consolidadas e consubstanciadas na Carta de 1988. Não dá para fazer nenhum prognóstico a respeito disso. Já houve fases na história de outros países em que
executivo, sobretudo, e em alguns poucos exemplos legislativo, mas sobretudo o executivo se insurgiu contra o judiciário e fez esforço para limitá-lo. Lembrar que isso ocorreu na Venezuela, isso ocorreu na Bolívia, isso ocorreu no Equador, isso ocorreu na Argentina ao tempo do presidente Menem, que recém-eleito pretendeu aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal argentino, exatamente na tentativa de limitá-los e de ponderar o poder, dos ministros então existentes. Então, vez por outra, o poder judiciário é, de certa forma, vítima ou alvo de pressões partidas do executivo para limitar, circunscrever ou diluir seus poderes. Eu lembro que nos Estados Unidos, basicamente o modelo da forma republicana que o nosso sistema político adotou. Em 1937, o Franklin Delano Roosevelt, o famoso presidente Roosevelt, o presidente do New Deal, ele tinha sido recém-eleito, ele tinha sido a primeira reeleição dele foi em 36. Lembrando que ele seria reeleito mais 2 vezes. O único presidente que teve 4 mandatos, não conseguiu concluir, porque veio a falecer o seu 4º mandato. Mas em 1937, o presidente Roosevelt tinha sido reeleito poucos meses atrás, ao final de 1936, com 61% dos votos. Isso lhe dava um peso incrível. E ele estava preocupado porque a Suprema Corte americana estava avaliando um processo razoavelmente lento, algumas peças de legislação que ele havia implementado, que ele havia conseguido ver aprovadas no Congresso, logo no início do seu primeiro mandato, ali em 1933. Peças como uma mudança na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, etc. Ele estava muito preocupado com isso. Ele achava que esses instrumentos legislativos não seriam aprovados pela Suprema Corte. O que é que fez o Roosevelt? Ele entrou em conflito aberto com a Suprema Corte. Numa famosa palestra daquelas que ele fazia regularmente, conversas ao pé da lareira, que se chamava, ele, numa dessas conversas radiofônicas, transmitidas para toda a nação, ele usou a seguinte expressão, disse, olha, a nossa república é um arado puxado por 3 cavalos. 2 cavalos funcionam bem, um bom entrosamento, etc. Esses cavalos são o executivo e o legislativo. Mas o 3º cavalo, ele age de forma diferente, separada, e ele não ajuda a nação, ele não ajuda a república. E esse cavalo era o judiciário. Pois bem, numa sociedade densa como a sociedade norte-americana, com as instituições, a sociedade civil bastante estruturada, o Roosevelt não teve êxito nem no propósito de aumentar o número de membros da Suprema Corte, nem de adotar uma aposentadoria compulsória aos 70 anos. Olha, a ideia é lá de 1937. Essas ideias foram rechaçadas pelo Congresso a despeito da força descomunal político-eleitoral que o presidente havia demonstrado. Com toda a legitimidade que ele tinha. Que o presidente havia demonstrado apenas meses antes. Curiosamente, depois, só para encerrar a história, a Suprema Corte aprovou, sim, a legislação que o Congresso, anos atrás, havia adotado e que era objeto da grande preocupação do presidente Roosevelt naquele momento. O programa Quem Fala na TV fica por aqui. Na semana que vem tem muito mais para vocês. Até lá!